Hoje eu quero falar de planejamento tributário com você e já começo dando a referência do livro do professor Marco Aurélio Greco sobre planejamento tributário, que sem dúvida é um dos melhores para a gente começar a entender o que é planejamento tributário. Planejamento tributário é justamente você optar por estruturas reais, concretas, que gerem uma menor oneração que outras estruturas. Está dentro daquilo que a gente fala elisão fiscal, né? É claro que existe elisão fiscal fruto da autonomia da vontade, portanto eu vejo no universo dos fatos qual seria a situação que me geraria uma menor oneração tributária e que tem tudo a ver com a minha gestão operacional, com aquilo que é melhor para mim, e eu crio essa estrutura e vivo ela de modo real, como existem situações onde a própria legislação nos induz à adoção de determinado comportamento. Isso não seria exatamente um planejamento tributário, né? Porque se a legislação induz, ela já está te orientando na linha de adoção de um comportamento que vai te trazer menor oneração. Então, essa elisão fiscal induzida via legislação, ela não seria exatamente, não estaria dentro do contexto do planejamento, que é um contexto não indicado pela legislação, mas também não proibido por ela. Nesse aspecto, é bastante interessante a gente trazer à baila o julgamento feito na ADI 2446, que teve por relatora a ministra Carmen Lúcia. O que aconteceu ali, né? Se visou a declaração de inconstitucionalidade do artigo 116, parágrafo único do CTN. E o que esse dispositivo veicula? A possibilidade da autoridade administrativa desconsiderar atos praticados pelo contribuinte, desde que dissimulados. É claro que essa norma pende de regulamentação. E foi bastante interessante porque essa norma foi introduzida nos anos 2000, e só agora, em 2020 e poucos, foi julgada, mas muita gente, inclusive o próprio CARF, né, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, teve uma jurisprudência oscilante em relação a essa temática. Afinal de contas, num primeiro momento se entendia que ela não poderia ser aplicada, depois se entendeu que a regulamentação via pelo próprio decreto 70235, que é hoje lei do processo administrativo tributário federal. Mas o interessante existia na doutrina uma discussão acerca de normas anti-elisivas, né? Ou seja, para punir um planejamento fiscal abusivo, onde muitas vezes e aí começou aquela discussão de propósito negocial que também veio a lume, no sentido de que não basta você visar a economia tributária, é necessário que você tenha também um propósito negocial que suporte aquilo. O interessante desse julgamento da ADI, apesar dela ter declarado a constitucionalidade desse dispositivo, foi a interpretação que a maioria dos ministros do Supremo deu a ele. Ele é constitucional por quê? Ele é constitucional porque se considera ele uma norma anti-evasão e não uma norma anti-elisão. Veja que a ministra Carmen Lúcia falou claramente em seu voto condutor, acompanhado pela maioria dos ministros, de que é absolutamente claro a possibilidade do contribuinte poder, via autonomia da vontade, escolher as formas de negócio que lhe sejam menos onerosas. Portanto, a elisão fiscal ela não é combatida pelo ordenamento jurídico. O que é objeto de combate é a evasão fiscal. Ora, a partir do momento que o Supremo declara a constitucionalidade dessa norma sob esse viés, ela diz o artigo 116 é uma norma anti-evasiva. Então, eu posso desconsiderar hoje, diante desse cenário, um ato praticado pelo contribuinte que não tenha fraude, simulação ou dolo? Essa é uma ótima pergunta. E, no meu sentir, não poderia. Por quê? A gente tem um artigo 149, que já permite o lançamento de ofício das autoridades em situações onde você tem a simulação, onde você tem fraude e onde você tem dolo. O artigo 116, parágrafo único, que é uma forma de desconsideração por dissimulação, ele não deixa de ter que trazer também esse elemento volitivo no intuito de sonegar. Ou seja, o intuito da sonegação tem que estar presente. O dolo de sonegação tem que estar presente para que a autoridade possa desconsiderar. Inclusive, esse foi um ponto de debate com a divergência, porque a divergência dizia, mas a autoridade ela não pode, a autoridade administrativa sozinha vai desconsiderar um negócio jurídico? Não, isso tem que ser feito no Poder Judiciário. E se entendeu que a autoridade pode, desde que haja esse elemento. Então, se não for caracterizado o elemento simulação, dolo de sonegar, fraude, eu não consigo desconsiderar. É claro que
esses elementos de per se já autorizam o lançamento de ofício. Mas para fins da desconsideração, eu precisaria de uma regulamentação. Mas a regulamentação tem que vir nesse viés. Essa norma não é uma norma anti-elisiva, ela é uma norma anti-evasiva. Micaela, e hoje é o combate mundial, a elisão fiscal abusiva, as normas CFC que a gente vê, os parâmetros que a gente tem da OCDE até bastante rigorosos com relação a isso. Veja, isso é um debate, sem dúvida, internacional. O Brasil está aplicando para ingresso no OCDE e, obviamente, ele já tem passado por diversas alterações na sua legislação com o objetivo de refletir internamente essas questões. Agora, com relação à elisão fiscal, nós estamos muito longe ainda de efetivamente normas que viabilizem a desconsideração de uma operação pelo simples fato dela gerar uma economia fiscal. Nós não temos na legislação a obrigação de você ter um propósito negocial. O que é essencial é que você pratique o ato de forma coerente. Então, se você criou aquela pessoa jurídica, ela deve existir. Ela tem que ter a sua estrutura, ela tem que ter a sua autonomia. Então, é importante que a opção que você tenha feito pela situação menos onerosa, ela seja real. Ela não pode ser fake. Porque se ela for fake, se ela for apenas uma casca e ela não tiver o seu conteúdo, efetivamente, aí a gente vai estar simulando uma operação e, obviamente, a gente vai estar sujeito à desconsideração daquela operação. Então, é muito importante que você foque nisso. Esse julgado nos traz luzes importantes sobre a visão do Supremo em relação ao artigo 116, parágrafo único, e a visão do Supremo com relação à elisão fiscal. Claro que não foi um debate muito profundo, esse assunto pode voltar, mas já é um começo para a sua análise. Então, não deixa de comentar aqui o que você achou. Você tinha essa percepção com relação à ADI 2446? Você tinha essa percepção do artigo 116? E o que você acha da elisão fiscal? Será que ela é autorizada ou não? Você concorda com o meu argumento de que o artigo 170 dá essa autonomia para que você possa atuar dentro da realidade, da concretude? Ou você discorda? Coloca aqui pra gente o seu comentário que eu vou adorar responder, ouvir e debater com você. Um abraço e até a próxima.